Esse é o seu sinal para você voltar para a igreja. Se você tem sentido no seu coração que você precisa retornar, que você é um desigrejado, você teve uma frustração muito grande dentro da igreja, esse vídeo é a resposta de Deus para que você deva retornar ao convívio da igreja. Mas deixa eu explicar como foi a minha experiência, porque eu também saí, eu também me decepcionei. Mas eu tenho sentido nos últimos meses que é importante retornar ao convívio da igreja entre os irmãos. Mas não daquela maneira que eu fazia antes. E que você também deve ter feito. Mas de uma maneira mais focada em Jesus e menos nos homens. Meu nome é Iá, eu tenho 39 anos, sou casada e sou cristã desde 2015. E o que acontece é que desde 2015, quando eu conheci a Jesus, eu já fui para a igreja, fui muito bem recepcionada, me batizei. Porém, durante esses anos no qual eu fiquei realmente vivendo nesse ambiente de igreja, eu tive muitas decepções em relação às pessoas, em relação a ministérios onde eu estava servindo. E depois da pandemia, eu decidi me afastar totalmente. Não totalmente, mas eu não estava engajada em ministérios, estava sim indo à igreja, em cultos, mas não como eu ia, no qual eu me envolvia nos cultos de segunda, quarta, sexta, domingo e por aí vai. E sim, eu tive muitas decepções, sabe? Até em relação a células, em relação a acampamentos, onde eu quis fazer amizades, onde eu quis ter, assim, um relacionamento com as pessoas. E eu percebia que eu não era bem-vinda, que, enfim, tudo que eu fazia não era suficiente. Fiz boas amizades, óbvio, né? Fiz ali, tive um grupo de amigos, mas no geral eu não conseguia aquilo que eu tanto queria, que às vezes era a amizade de certos núcleos, de certos ministérios, de estar envolvida com algo que ali naquele momento preenchia meu coração. E isso foi me deixando um pouco chateada, desanimada, mentiras que aconteciam e que aconteceram e que me fez assim desanimar, sabe, com a igreja. E ainda mais na pandemia, onde tiveram várias situações, então eu acabei não indo mais na igreja tanto para servir e não também com aquele ímpeto todo no qual eu costumava ir ali no começo. E óbvio que esse afastamento da igreja me fez ficar cada vez mais perto do mundo, me fez ficar cada vez mais perto ali, não do mundo que eu digo de forma pejorativa, do mundo secular, mas é óbvio que quando você está dentro da igreja, você está vivendo ali um ambiente de confraternização com quem tem a mesma fé, você participa de mais eventos dentro da igreja e isso, né, faz você não ter tanto tempo com as coisas do mundo. Mas nesse momento que eu saí da igreja, eu foquei muito mais no meu trabalho, comecei a sair mais com as pessoas do meu trabalho, enfim, de fim de semana, estar mais perto dessas pessoas que não compartilham da mesma fé que eu. E óbvio que isso não me fez me afastar de Deus, não me fez me afastar de Jesus, não me fez me afastar das minhas orações, da minha leitura bíblica, mas é óbvio que isso influenciou sim muito dos meus comportamentos. Existem comportamentos que eu vejo hoje, condutas, que óbvio que são princípios e valores, esses continuaram. Mas outras coisas foram entrando na minha vida que eu percebi que não faziam parte do meu lifestyle, do meu estilo de vida, se eu estivesse dentro de uma igreja. Mas, tirando toda essa questão, eu percebi que naquele tempo, naquele comecinho de fé cristã, eu comecei a dar muito valor a cargos, a nome de cargos, ao pastor, a ministérios. Eu comecei a dar muita vazão a isso e às vezes acabei me afastando do propósito, do real propósito, que quando nós estamos na igreja, nós estamos ali para adorar a Deus, para servir a Deus. E óbvio que se alguma coisa ali não dá certo, a gente vai ficar chateado com as pessoas, porque a igreja é feita de pessoas, mas que eu não deveria levar tudo tão do lado pessoal e sim ver os meus irmãos e minhas irmãs dentro da igreja como pessoas que estão ali tentando
serem pessoas melhores, porque afinal de contas Jesus nos ensina que ele veio para os doentes e não para os que estão são, né? Então, a perfeição, lógico que nós queremos alcançar essa perfeição de Jesus, ele é o nosso mestre, ele é o nosso guia, mas de alguma maneira a gente, quando olha para os humanos e verem eles errando, nossos irmãos, a gente acaba transferindo isso por uma forma muito pessoal, se decepcionando com a igreja, e a igreja, ela é santa, então nós somos o corpo, então nós devemos realmente perdoar uns aos outros e caminhar para o alvo que é Cristo, porque aquele que está de pé tem que tomar cuidado para que não caia, e é bom que ande dois para que quando um caia, o outro sustente. E quando nós estamos longe da igreja, longe de ouvir a palavra de Deus, longe da comunhão, longe de ter ali realmente um apoio uns dos outros, por mais falhos que sejamos, nós ficamos muito suscetíveis ao inimigo, porque aí nós somos ovelhas perdidas, ovelhas sozinhos nesse mundo que jaz do maligno. De um ano para cá, eu tenho ouvido muito assim a voz de Deus para que eu retorne à igreja com a minha família, que nós comecemos a congregar em uma igreja, que realmente publicamente a gente adore ao Senhor, levantemos as nossas mãos, que a gente faça parte de uma igreja cristocêntrica, bíblica. E, amados, isso não tem sido fácil, porque a nossa luta não é contra a carne, né? Não é contra as coisas visíveis. Então nós estamos numa batalha muito grande, simplesmente para colocar uma roupa e ir para uma igreja, simplesmente para se arrumar para o culto, coisa que antes era algo simples, que você não tem essa dificuldade todas as vezes para se arrumar para ir para o seu trabalho, ou para um evento, ou para uma festa, mas vejam a dificuldade que é hoje em dia de você conseguir se arrumar para a igreja. O tanto de impedimento, o tanto de desânimo, o tanto de levante, e isso realmente é algo espiritual, não se enganem. Então o recado que eu tenho aqui hoje para vocês é uma resposta de Deus. Se você sente realmente que é momento de voltar, volte. Tá tendo dificuldade? Volte. Não sabemos a hora e o tempo que Jesus retorna, mas eu creio que estamos muito próximo dessa volta de Jesus. E a igreja, ela precisa estar unida, nós precisamos estar fortalecidos em fé, ouvindo a palavra. E ir à igreja também não significa que estamos imunes a toda e qualquer coisa. Mas ir à igreja faz parte de ser cristão. Ir à igreja publicamente, levantar as nossas mãos e adorar como irmãos, isso tem uma força espiritual muito grande. E óbvio, né? Orarmos, jejuarmos. Creio que se você está nesse mesmo nível de entendimento que eu tenho lhe falado agora sobre voltar à igreja, o jejum já não é algo que você faça, não é uma prática que você esteja conseguindo fazer, porque realmente sozinho nós não vamos conseguir avançar para aquilo que o Senhor propôs para mim e para você, propôs para cada um de nós. Então é hora sim de retornar à igreja, busque uma igreja que seja cristocêntrica, missionária, ou seja, que leva, né, não só a palavra, leva alimento, ajuda, né, bairros, países de igrejas perseguidas. Busque realmente nesse sentido e sempre orando dentro da sua casa, dentro do seu lar, leitura da palavra, agradeça a Deus, tudo e em todo tempo, ao acordar, ao levantar, antes de cada alimentação. O seu momento de devocional, o seu momento com Deus é muito importante. E sim, não devemos ficar sozinhos. Devemos estar sim dentro de uma igreja, mas não qualquer igreja. Uma igreja realmente que o Senhor confirmar o seu coração. Esteja orando por isso e o próprio Deus vai te mostrar o caminho, vai te mostrar aí realmente a maneira que você vai ser conduzido para esse retorno nos próximos dias. Que Deus te abençoe e já me siga para mais mensagens de fé e vídeos para aprendermos sobre a palavra de Deus.